Nesta resenha da bola, iremos destacar o Campeonato Brasileiro na sua 23ª rodada. Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, e Fernando César, em Curitiba, no Paraná, irão analisar os jogos deste último final de semana, com o Flamengo e o Palmeiras conseguindo resultados expressivos e mantendo-se na briga também com o Cruzeiro pelo título da competição. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola. Resenha da Bola que tem o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com a qualidade top de linha e um valor incomparável. Você vai na descrição deste vídeo e conhece as camisas, variedades de camisas de clubes e seleções de todo o mundo e, é claro, inclusive a do clube do seu coração. Mas agora vamos começar a analisar o Campeonato Brasileiro. Muito disputado ali na frente e lá embaixo também, na turma do Z4, a turma que está ali dentro do Z4, a zona do rebaixamento, que está próximo, fora mais próximo. Antônio Manuel Góes, começa contigo, daqui a pouco tem Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. E você no Rio de Janeiro, como viu essa 23ª rodada, com o Vasco tropeçando em São Januário, mais um tropeço do Vasco, está ali perto do Z4, empatando com o Ceará em casa, tomou um gol no finalzinho, já nos acréscimos. O Botafogo perdendo para o São Paulo na casa do adversário, o surpreendente Mirassol, e não é uma surpresa, né, gente? É uma realidade, é trabalho, é profissionalismo. Vencendo mais uma, desta feita o Grêmio, fora de casa, está entre os 5 primeiros do campeonato. E tem o Cruzeiro, jogando com o Bahia fora de casa, no momento que estamos no ar. O jogo do Bahia com o Cruzeiro está por começar, mas você também falando de Flamengo e Palmeiras, duas equipes ali brigando fortemente pelo título da competição. Um abraço, Antônio Manuel. Olá, gente da Resenha da Bola. A previsão de início da temporada indicava Palmeiras e Flamengo à frente dos favoritos para 2025 e Botafogo uma incógnita, embora vencedor do Brasileirão e Libertadores, por conta do parcial desmonte da equipe, saída do treinador vitorioso e questões sobre o controle da SAF que até hoje se arrastam no campo da incerteza. Especificamente no Brasileirão Série A, cumpridas 23 rodadas, o Cruzeiro juntou-se a Flamengo e Palmeiras no topo da tabela, depois de um 9º lugar em 2024, chegado da Série B no ano anterior, por conta de relevantes reforços de treinadores e futebolistas. Entre esses últimos, algumas frustradas expectativas, casos de Dudu, ex-Palmeiras, saído para o rival Atlético Mineiro, e Gabigol, ex-Flamengo, preterido como titular artilheiro estrelado por Caio Jorge, por sinal até aqui primeiro na competição com 15 gols.
Às vésperas do fato inusitado no Brasil de Abel Ferreira chegar ao 5º ano consecutivo à frente de sua equipe, com vitoriosa carreira e muitos títulos nacionais e continentais, a par da promoção de diferenciadas joias da base, como Estevão agora no Chelsea, a exemplo do ocorrido em 2024 com Endrick, vendido ao Real Madrid, o Palmeiras passou por reformulação em suas linhas, perdeu o Paulistão para o rival Corinthians, por quem foi igualmente eliminado na Copa do Brasil, mas investiu em reforços que atenderam ao conhecido pragmatismo do treinador português. Daí a atual vice-liderança do Brasileirão e a presença nas quartas de final da Copa Libertadores da América, em cujo torneio disputa nessa próxima quarta-feira o jogo de ida contra o River Plate em Buenos Aires. Já o Flamengo, depois de fulgurante sucesso de 2019 comandado por Jorge Jesus, oscilou entre expressivas conquistas de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, em meio ao permissivo processo de, em média, 2 diferentes treinadores a cada ano, do catalão Domenech Torrent ao laureado Tite, ex-seleção brasileira. Pendurando as chuteiras aos 37 anos no fim da temporada de 2023, Felipe Luiz começou no ano seguinte a experiência profissional como treinador do Sub-17 rubro-negro, em pouco tempo alçado ao Sub-20 e meteórica conquista do Mundial da categoria contra o Olympiacos da Grécia. 2 meses depois, com a demissão de Tite, o consagrado ex-lateral esquerdo assumiu o comando da equipe principal, da qual foi titular por 5 anos, conquistando a Copa do Brasil e garantindo com o 3º lugar do Brasileirão, vaga direta na atual Libertadores, a cuja fase de quartas de final se habilitou para enfrentar próxima quinta 18 no Maracanã, em jogo de ida, o Estudiantes da Argentina. O Flamengo de Felipe Luiz, turbinado este ano pelo profissionalismo implantado na gestão liderada pelo presidente Ibape, decisivo na chegada de reforços que alavancaram o elenco, haja vista as chegadas de Jorginho, Emerson Royal, Saúl, Samuel Lino e Carrascal, que supriram com sobras as saídas de Gerson e Wesley para o futebol europeu. Entretanto, a par do consolidado meio-campo confiado a Jorginho e Saúl, pertinente salientar a plena recuperação física e técnica de Arrascaeta, por sinal, a beneficiar também a própria seleção do Uruguai, que disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo. Some-se a esses atributos individuais a inovadora ideia de jogo de Felipe Luiz, de recorrente pressão no campo de defesa do adversário, maior posse de bola e retomada das ações em eventuais contra-ataques, com uma defesa compacta, menos vazada do Brasileirão, artilharia mais efetiva e à frente da soma dos saldos de gols de Palmeiras e Cruzeiro. Voz geral nas variadas mídias, Antônio Júnior, inclusive no exterior, entre elas a IA de Portugal. O Flamengo encanta pelo futebol arte nas 4 linhas e pela incessante busca de resultados favoráveis, a partir da renomada consistência de seu meio-campo, em cujo setor atuam soberanos e definidores, profissionais de acreditada experiência internacional. Sem dúvida alguma, Antônio Manuel Góes. Jogadores experientes e talentosos, né, que fazem desse Flamengo ainda mais forte desde a chegada deles, né, desde essa janela de contratações de meio do ano. O Flamengo contratou muito bem, né, o Saúl, o Carrascal, o Emerson Royal, que fez um gol, né, nessa vitória, o 2º, diante do Juventude. O Jorginho já tinha sido contratado antes. Enfim, o Flamengo foi muito bem no mercado, assim como também o Palmeiras. Sobretudo na contratação do Vitor Roque, um jogador de muito talento, brigador, que vai, né, que se entrega realmente em campo e está numa fase muito boa. O Palmeiras também fez uma bela atuação contra o Internacional. São estilos distintos. Eu, particularmente, acho que o Flamengo tem uma qualidade de jogo, né, como o Jorge Jesus chamava, né, tem a nota artística, aquele algo a mais. Agora, o Palmeiras é uma equipe altamente competitiva
E sem falar no Cruzeiro, está mais embaixo, está numa situação um pouco mais distante, mas a depender do jogo contra o Bahia também vai continuar na briga, pensando no título da competição. Mas agora eu vou dar um pulo até Curitiba, no Paraná. Também o assunto Campeonato Brasileiro para você, meu caro Fernando César. Bons jogos nesse final de semana, hein, Fernando? Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E tivemos então a 23ª rodada do Brasileirão. Depois, claro, da data FIFA, voltamos nossas atenções agora, contudo, justamente para o Campeonato Brasileiro. E pelo que a gente viu nesta rodada, Júnior, a situação segue inalterada. Dificilmente ela vai se modificar em relação ao protagonismo de 3 equipes que brigam pelo título desse Brasileirão, a saber, Flamengo, que com mais uma vitória segue na liderança com 50 pontos, embora com um jogo a mais em relação ao Palmeiras, que está em segundo nesse momento com 46 pontos em 21 jogos realizados. Mas em termos de aproveitamento por vitória, a situação dos dois, ela se iguala. E o Cruzeiro também tentando atrapalhar os planos, com ótimo aproveitamento e desempenho até aqui dentro desse campeonato brasileiro, e ficou provado agora recentemente nos 2 clássicos mineiros, entre ele e o Cruzeiro pela Copa, entre ele, Cruzeiro e o Galo, pela Copa do Brasil, em que o Cruzeiro foi superior nos 2 compromissos, não permitindo inclusive disputa de pênaltis. Venceu tanto no jogo de ida como no jogo de volta. Outro detalhe, já com 23 rodadas dentro do Campeonato Brasileiro, surpreendente o aproveitamento do Mirassol, que está ali numa briga pela 4ª vaga com a equipe do Bahia, em que pese o Bahia tem um jogo a menos em relação à equipe do Mirassol. Então, para mim, pela tendência que realmente tanto o Mirassol como o Bahia, que eles venham garantir vaga de forma direta na Libertadores da América. Os jogos que realmente me chamaram a atenção nesta 23ª rodada, a boa vitória da equipe do Palmeiras sobre o Inter, aplicando aí o placar elástico de 4-1 e tendo agora sim ratificada a situação do camisa 9 da equipe do Palmeiras, o Vitor Roque, que teve mais uma atuação brilhante, ele que é um batalhador, um guerreiro incansável dentro de campo, quer fazendo assistência para os seus companheiros melhor colocados para uma finalização, ou ele próprio, como aconteceu contra a equipe do Inter, indo para as redes. Inclusive a declaração dele, ele dizia que realmente esteve completo em termos de repertório nesta vitória, porque fez um gol com o pé esquerdo, um com o pé direito e outro de cabeça. Quem deve estar muito feliz, claro, além da torcida do Palmeiras, é o técnico, porque no começo houve uma certa cobrança em relação à explosão, à adaptação do Vitor. Isso levou algumas rodadas, mas agora o Vitor lembra, inclusive, os grandes momentos que ele teve quando vestiu a camisa do Atlético Paranaense.
aqui no Paraná. E para finalizar, um jogo que desperta atenção e uma certa frustração para a torcida do Vasco foi o Vasco ter empatado em casa com a equipe do Ceará e cedendo o empate em 2-2, justamente já no último minuto do acréscimo. O Vasco precisa estar mais atento para evitar qualquer situação mais perigosa daqui para frente, meu caro Júnior. Fernando, o Vasco da Gama, como eu tinha dito anteriormente, está numa situação bem complicada. Repito, é uma equipe que tem bons jogadores? Tem. Mas, ao mesmo tempo, tem as suas limitações. E o Fernando Diniz, que eu considero um dos melhores técnicos, né, dos últimos tempos no Brasil, às vezes aquele negócio, esse estilo de jogo dele exige que uma equipe tenha jogadores mais talentosos, né, jogadores que compreendam mais facilmente o que ele quer colocar em campo. E o time do Vasco, como eu falei, pelas limitações, dificulta isso, apesar de ter, claro, bons jogadores, como o Coutinho, né, como o Vergete, enfim, e outros jogadores mais. Mas o Vasco, ao que parece, vai brigar, né, vai ficar nessa situação que está agora, né? Consegue uma boa vitória, consegue uma classificação na Copa do Brasil, eliminando o Botafogo nos penais, está nas semifinais contra o Fluminense, excelente. Mas no Brasileirão está deixando a desejar e muito, inclusive jogando em casa, jogando em seus domínios no estádio de São Januário. Lembrando que nesta terça-feira iremos fazer uma edição do PB Desporto falando dos jogos das quartas de final da Copa Libertadores da América neste meio de semana e também uma geral aqui no Campeonato Português, os jogos da última semana, passando a limpo a situação aqui da Liga Portuguesa na sua divisão principal. Lembrando também que este programa, esta resenha da bola, teve o oferecimento da Argós Esportes. Argós Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com a qualidade impecável e um valor incomparável. Você vai no link na descrição aqui deste vídeo e acessa, né? Tem conhecimento de todas as camisas disponíveis na nossa loja, inclusive a do clube do seu coração. Esta edição vai ficando por aqui da nossa resenha da bola, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!